Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas eu geralmente falo saúdo a todos, porque uma vez eu escutei uma pessoa, um professor meu, né? Que ele falou que ele não era cristão. E quando ele ia na igreja, que as pessoas falavam que dava paz somente para a igreja, ele se sentia excluído. Ele ainda não era convertido. Às vezes são pequenas coisas que a gente não percebe, mas que às vezes machucam aquelas pessoas que já estão feridas. Então, mais uma vez, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 3. Aliás, o último versículo do capítulo 2, versículo 17, e depois seguimos no capítulo 3 até o versículo 5. 2 aos Coríntios 2, 17, até 2 aos Coríntios 3, 5. Louvado, engrandecido e glorificado seja o nome do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte, na carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, com Deus na presença de Deus. Capítulo 3. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Bendito Deus e eterno Pai, em concordância, ó Pai amado, com a oração que foi feita, Senhor, eu peço, ó Pai, a Tua misericórdia e a Tua graça, para que possa ser instrumento do Senhor nessa noite. Não permita, ó Pai, que eu fale além daquilo que o Senhor tem para falar conosco. E também, Senhor, que eu não omita nada falando a menos. Abra, Senhor, nossas mentes e os nossos corações. Guarda em nossos corações a Tua palavra e traz à nossa mente, nos momentos oportunos, aquilo que o Senhor tem nos ministrado durante todo este culto. É o que eu te peço, desde já te louvo e te agradeço. Podem sentar-se, irmãos. Bom, aqui na carta, Paulo ele começa falando que ele não é como os muitos falsificadores da palavra. Porque desde aquela época, os falsificadores da palavra, né, os falsos profetas, falsos mestres, eles já agiam. E era por motivação financeira. Eles buscavam dinheiro. Então, para que eles pudessem validar os ministérios falsos que eles tinham, eles usavam cartas de recomendação. Mas Paulo, ele deixa claro que as cartas que confirmavam o ministério de Deus na vida dele eram os próprios membros da igreja de Corinto. E eles, assim como nós, são conhecidos e lidos por todos os homens. Nós somos a carta de Cristo para o mundo. Porque nós, como seres humanos, nós não temos capacidade em nós mesmos para mudar alguém e nem para mudar a nós mesmos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sim nos capacita.
Ninguém é suficientemente capaz de ministrar aos corações dos outros. Essa suficiência só vem de Deus. Ministrar não só com palavras, mas principalmente com as nossas vidas, com o nosso testemunho. Existe uma frase, talvez os irmãos conheçam, ela é de um autor desconhecido, mas que ela é um importante conselho para nós que vivemos na igreja do tempo do fim, onde há muito escândalo, onde muitas pessoas fazem coisas que envergonham o Evangelho. A frase diz o seguinte: pregue o Evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Porque nós somos a carta de Cristo para esse mundo. O Senhor ordena em Marcos 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quando se segue, ele fala que os sinais nos seguirão. Porém, muitas vezes, nós não conseguimos pregar nem para quem está mais próximo da gente, por causa do nosso testemunho. Não é que a gente se comporta mal ou dá mau testemunho de maneira escandalosa o tempo todo, mas são pequenas coisas. São as nossas atitudes, são palavras, a forma como a gente fala com a pessoa, o nosso comportamento mediante algumas situações, a forma como a gente se veste, o linguajar que a gente usa, o egoísmo, a falta de amor, a fofoca, a falta do perdão. São uma série de pequenos pecados que fazem o nosso próximo tropeçar. Como a irmã Carol falou no início do culto, nós temos que pensar no próximo. E muitas pessoas usam do comportamento de alguns crentes para não ir para a igreja. Nós que somos crentes sabemos que o alvo é Cristo. E mesmo assim, nós sabendo que o alvo é Cristo e que a igreja é um lugar de pessoas pecadoras que estão sendo tratadas, a gente ainda fica ofendido e triste com o irmão. Agora imagine quem está de fora, vendo mau testemunho. Então, Cristo é o alvo, sim, mas nós fomos chamados para sermos seus imitadores. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Mas, como nós estamos na carta, na segunda carta aos Coríntios, eu quero continuar lendo no capítulo 6, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidade de todo tipo. Versículo 6. Mostramos que somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. O testemunho é a maior e melhor forma de evangelização. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando fala sobre o ministério, uma forma de validação, de comprovação do ministério dele, ele fala que as Escrituras dão testemunho dele. E vocês lembram, os irmãos lembram o que aconteceu com aquele homem gadareno após ele ser libertado de uma legião de demônios? Ele quis seguir o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus tinha outros planos para ele. O que diz em Marcos 5, versículo 18 e 20. 18 a 20. E entrando ele, o gadareno, no barco, rogava-lhe o que o fora endemoniado, o que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas dizia-lhe: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes
quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Testemunho, irmãos, testemunho de vida. Esse aqui é um exemplo de um testemunho de um grande milagre, de libertação. Para aquele homem foi uma mudança radical de vida. Nós temos muitos testemunhos de milagre. A gente usa para evangelizar, para contar para as pessoas. Mas eu pergunto aos irmãos nessa noite, é necessário ser crente para viver milagre? Só crente recebe bênção de Deus? Nem só os crentes recebem bênção de Deus. Muitas pessoas podem contar milagres, livramentos. Eu posso contar de quando eu ainda não era membro do corpo de Cristo. Mas mais importante que o testemunho de milagre é o testemunho de vida. Porque é o testemunho de vida que vai fazer com que as pessoas olhem para nós de forma diferente. E a nossa mudança de vida gera mudanças de vidas. Porque nós somos instrumentos de Deus, canal de bênçãos. Nós somos usados para o propósito de salvar vidas por meio da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Os irmãos lembram dos 10 leprosos? Os 10 tinham milagres para contar, mas só um realmente recebeu a nova vida. Qualquer pessoa pode viver um milagre e contar, mas viver com testemunho apenas se formos capacitados pelo Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos pedir mudança, ter comunhão e principalmente reconhecer os nossos pequenos erros. Pois parece que é uma coisinha pequena, mas um perdão que a gente não dá, uma desculpa, às vezes a gente nem está errado, mas a gente precisa pedir desculpas. Uma palavra que a gente fala sem pensar, isso se torna pedra de tropeço. E às vezes nossas pequenas atitudes, não é que a gente está fazendo grandes escândalos, mas pequenas coisas colaboram para que almas vão para o inferno. Então nós temos que estar nos examinando todo o tempo, olhando para nós mesmos, pedindo ao Senhor. E isso eu falo para os irmãos porque é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho pedido ao Senhor. Na sexta-feira passada, eu fui convidada pelas irmãs para estar ministrando aqui na consagração. E eu falei sobre primeiro amor. E quando a gente busca o primeiro amor, quando a gente busca estar perto de Deus, o Espírito Santo ele vai abrindo mais a nossa visão. Se nós estivermos sensíveis e se nós estivermos dispostos a mudar, a gente olha para aqueles erros e não culpa os outros nem dá desculpa, mas a gente pede para mudar. Por fim, irmãos, para não me prolongar muito, a palavra bem curtinha, que já está tarde, eu quero ler um pequeno testemunho que está na Bíblia e que nós devemos ter este testemunho de vida para nós usarmos como exemplos e buscar viver dessa forma. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Perceba que primeiro ela viu algo diferente. Ele passava por ali. Mas só dele passar, dele ser servo de Deus, ela viu algo diferente. Às vezes a pessoa pode ver a gente passar e olhar as nossas roupas e falar: aquele ali é crente.
Mas nem todas as igrejas se vestem do mesmo jeito. E tem pessoas que mesmo não usando a roupa que é tida como típica de crente, mas aquela pessoa tem a presença. Então só de ver passar a pessoa vê, opa, tem alguma coisa diferente. Depois que aquela mulher viu algo diferente, ela convidou ele para a casa dela. Convidando aquele homem para a casa dela, ela trouxe ele para o seu convívio. E no convívio ela pôde observar. É no convívio que é mais difícil a gente manter o bom testemunho. Porque aquelas pessoas que estão sempre com a gente estão vendo nosso comportamento 24 horas por dia. Então, quando aquela mulher observou Eliseu, ela constatou que ele era um homem de Deus. E é isso que nós temos que buscar para a nossa vida. Não estou aqui dizendo que os irmãos ou que eu estamos dando escândalo na igreja, não. Mas são pequenos detalhes. Nós estamos no tempo do fim. Às vezes, pequenas coisas que nós fazemos, por sermos crentes, as pessoas falam assim, ah lá, não é crente? Às vezes nem é algo tão grande assim, mas nós somos cópia de Cristo. Nós somos os encarregados de levar o Evangelho. Então, as nossas atitudes têm que ser medidas, as nossas atitudes têm que ser guiadas pelo Espírito Santo, para que as pessoas que estão ao nosso redor observem e constatem. Ali tem um homem santo de Deus, ali tem uma mulher santa de Deus. Porque santidade não significa que nós somos perfeitos. Santidade, a palavra santidade significa separados. Então, quem é santo é quem é separado para Deus. A santificação é o processo em que nós somos separados do mundo. E ela vai ser completa na volta do Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja e nós formos arrebatados. Aí seremos perfeitos. Mas enquanto não somos perfeitos, vamos cuidando dos pequenos detalhes. Na nossa família, no nosso trabalho, com a nossa vizinhança, no ponto do ônibus, vamos vigiar. Às vezes a gente fala de alguém sem perceber. Às vezes a gente entra numa fofoca sem perceber. Pense em alguém de quando os irmãos se converteram, que foi um exemplo bom, que você olhava para aquela pessoa e falava, nossa, eu quero ser como ele. Pense em como seria bom, como é bom nós sermos também um exemplo para alguém. Porque Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que as pessoas sejam nossos imitadores, como nós somos de Cristo. Nós somos dignos, não, mas que a gente tenha algumas atitudes tão belas, vindas do Espírito Santo, que as pessoas falam, também quero ter a capacidade de fazer isso. Sendo que, como Paulo disse no início da carta, não sou eu que tenho a capacidade, não são os irmãos, não eram os apóstolos, mas é o Espírito Santo. Então, que nós venhamos a buscar mais e mais a cada dia. Porque as pessoas, elas podem até não respeitar grande parte dos crentes, principalmente por causa do mau testemunho que eles dão. Mas eles respeitam quem tem autoridade. As trevas respeitam quem tem autoridade. E a autoridade nos é concedida pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então que nós sejamos como Moisés, que após ele descer do monte, ele transparecia em seu rosto ter estado na presença de Deus. Era tão grande a luz, resplandecia tanto que Moisés, a palavra vai dizer que Moisés teve que cobrir o rosto. Era evidente que ele esteve na presença de Deus. Mas que a nossa luz, que ela brilhe sempre, que ela reflita em nossa vida. Pois a nós foi liberado que nós somos luz do mundo. Então que a luz vá se aperfeiçoando a cada dia. Que a luz do Senhor possa refletir mais. Uma janela, quando ela está embaçada, você não vê muito bem. Um vidro, quando ele está embaçado, você não vê muito bem. Então imagina uma lâmpada assim, cheia de sujeirinhas, cheia de cisquinhos. Você vai ver um monte de pontinho naquela luz. E aquilo às vezes te chama mais atenção do que a luz. Mas quando você vai tirando aqueles detalhes, a luz resplandece. E a luz não vem de mim, a luz vem de Cristo. A pessoa vai ver, nossa, ele é calmo assim. E vai vendo que aquilo vai continuando. Eu quero essa calma também. Nossa, você conseguiu perdoar depois que fizeram isso? Eu quero perdoar também.
Vai ser todo mundo que vai querer? Não. Mas o Senhor não nos deixou aqui à toa. Nós somos o corpo de Cristo, somos a continuidade dele aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo na terra que faz aquilo que o nosso cabeça ordena. E ele ordena que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Então vamos ser melhores com o próximo. Vamos buscar, como a Carol falou, nos preocupar com o próximo. Orar pelo próximo. Do mesmo jeito que eu pedi para lembrar de alguém que te incentivava, lembre de alguém que já te entristeceu, mas sabe o que você faz? Ore por essa pessoa. Ore para que ela melhore, não com julgamento. Não chega para os outros e fica falando mal daquela pessoa, mas peça a Deus para que o Senhor tire aquela mágoa, se você ainda tem no seu coração, e que o Senhor também ajude aquela pessoa. Nosso testemunho, irmão, mais uma vez eu digo, é muito importante. E através dele nós estamos ajudando vidas a verem o Senhor e caminharem para a salvação, ou verem nossos pecados e caminharem para o inferno. Que nós reflitamos sobre essa palavra, que nós busquemos cada dia mais e mais o Senhor. Eu sei que todos que estão aqui estão buscando ao Senhor, caso contrário estariam nas suas casas. Nós estamos buscando, mas vamos prestar atenção nos detalhes, para que nós sejamos apenas instrumento de Deus para as nossas vidas e com as nossas vidas instrumento para outras vidas. Eu agradeço a rica oportunidade nessa noite.